é dono dessa casa, dessa morada, né? Eu ia até ler uma segunda parte da palavra, que é viver uma vida de abundância, só que eu vou ler essa literatura que eu cheguei a ouvir sobre a importância dos nossos olhos, né? E você vê, né? Havia 12 espias, 12, 10 era contrário, mas 2 foi determinante. 10 se viram os seus próprios olhos como gafanhotos. Eles se diminuíram, né? Eu estava pensando nisso e no que eu escrevi também, né? Deus não se agrada da miséria e Deus não se agrada também da arrogância de ser rico, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser nem miserável, né? E nem ser orgulhoso pelas suas riquezas, porque isso é uma nítida, né, conclusão que os teus olhos estão errados. Você ter miséria, tendo até alguma coisa, ser miserável, e você ter muito e também ser orgulhoso. Então Deus, ele sempre coloca um equilíbrio em tudo, né? Mas ele quer que nós vivemos dentro da promessa, não uma promessa que vai ser alcançada ainda. Lembra? Paulo lembrou até de Moisés, da glória que, né? E nem Moisés não percebeu a glória quando ele desceu, que ele estava brilhando. Ele percebeu na hora que ele viu o povo, o povo estava vendo ele brilhando no rosto. Aí depois ele começou a usar isso como estratégia, como um lenço colocava, né? Para dizer que ele não estava com a glória, mas isso era uma glória que não se permanecia. E Paulo cita, né? No Coríntios, que nós lemos ontem, que é uma glória, e não é uma glória de glória em glória. Essa tradução não tá totalmente correta, porque glória em glória quer dizer, hoje eu tenho glória, amanhã eu preciso ter mais um pouquinho. Não, a tradução correta é glória crescente. Você tem a glória, mas ela não vai ficar parada, ela vai crescer, porque conforme você vê Deus da maneira que Ele quer que você vê. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas além de você ver coisas ruins, né, mesmo com o seu olho natural, você vai conseguir extrair o que Deus quer daquilo. Você não vai ser contaminado pelo aquilo. Não é que não existia Néfilins, não é que não existia gigantes, mas Josué e Caleb não se contaminou pelo aquilo que eles viram, porque eles creram mais na vida da promessa do que propriamente naquilo que estava, né, os impasses que havia para conquistar a terra. Eles viram os cachos de uva, que precisavam de 2 homens para carregar. Eles não ficaram vendo as coisas negativas, aquilo que, né? E Jesus, quando foi para o deserto, ele foi depois do batismo. Ele não viveu uma vida de deserto, ele viveu uma vida plena diante de Deus. Isso hoje para nós é muito mais fácil, porque hoje nós temos acesso a Deus através de Cristo. Temos que ter uma vida plena junto com Deus, né? Temos circunstâncias? Temos, mas não estamos presos a ela. Circunstâncias, desafios, obstáculos são feitos e se apresentam para ser vencidos, conquistados, né? Podem ver um atleta, quanto mais obstáculo tem, mais ele se dedica em vencê-los, e pelo um troféu, uma medalha que é corruptível, né? Muito mais nós pelo aquilo que é incorruptível, que é a coroa da vida. É a coroa da vida que Paulo falou, né? Muito mais. O exercício para pouco proveito é, mas a fé exercitada é muito mais proveitosa. A vida cristã é muito mais proveitosa. Olhar para aquilo que Deus já nos deu, amém, através de Cristo Jesus. Nós já estamos vivendo dentro da promessa. Quantos benefícios nós temos tido? Quantos, né? Quanta aprovação que Deus tem chancelado, né? Mostrado, dado a nós, né? Dado a nós, através dos seus filhos. Amém? Vamos continuar a literatura de ontem. Está na página 3.
assim, não vou olhar para onde eu estou indo? Lógico que não, porque se o Senhor está comandando a sua vida, você não precisa ter o controle, né, espiritual da sua vida, porque o Senhor está controlando. Quem controlava a arca de Noé? Né? Tinha leme? Tinha o timão lá? Não. É o próprio Deus que conduzia. Né? Então é isso que nós temos que nos apropriar. Né? É o Senhor nos conduzindo em toda a verdade. Você decide ver o Senhor. Uma frase bem curta, né? Você decide ver o Senhor. E é maravilhoso observar as pessoas que seguem esse caminho. É maravilhoso observar as pessoas que seguem esse caminho. Quer dizer, o seu testemunho, a sua vida, mostra qual o caminho você está vivendo, qual o caminho você está seguindo, quem você está seguindo, quem você está se modelando, né? Se você está no caminho da verdade. E sempre tem pessoas que vão demonstrar isso. É maravilhoso observar pessoas que seguem esse caminho. É maravilhoso, porque o caminho é do maravilhoso, né? É do nosso maravilhoso Jesus. Eu guardo uma lembrança preciosa de uma irmã idosa que era uma verdadeira profetisa do Senhor. As suas palavras proféticas sobre mim tocaram o meu coração em um momento de grande necessidade, quando tudo parecia perdido. Ela vivia inteiramente para Deus. Amém. Inteiramente. Quando eu li isso aqui, eu pensei na hora do apóstolo Paulo, né? Fala que ele já tinha um caminhar com Deus, já tinha a estrada de Damasco, ele já estava caminhando, já era um apóstolo, já tinha conhecido os apóstolos, só que ainda ele fazia tendas. E lá em Atos fala assim, que aí Paulo se entregou totalmente à palavra. Olha, sendo um apóstolo, sendo um homem de Deus, mas chegou um ponto que a própria Bíblia fala, o apóstolo se entregou totalmente à palavra de Deus. Se entregou totalmente à palavra de Deus. Mas não tinha se entregado antes? Mas existe um nível para ser galgado, nível para ser alcançado. Né? Eu estava pensando, né? Deus, ele não faz... Tem bastante cântico, a palavra fala, viva o novo de Deus. E Eclesiastes fala que não existe nada novo debaixo do céu. Parece até uma contradição. Mas o que é isso? Fiquei meditando, sabe o que é isso? Não existe nada novo e você tem que viver o novo. O que você tem que fazer? Estar vivendo já o novo. O novo já está dentro de você. Se eu não vivo algo novo, ou se eu não vivo nada novo que já aconteceu, é porque eu não estou subindo mais alto. Eu tenho que entrar dentro desse novo que Deus já delegou para nós, já colocou dentro de nós. Viver na plenitude. O que é? Tereis vida e vida com abundância. É só as coisas materiais? Não, é uma vida plena, cheio da plenitude de Deus, cheio, repleto. Não há lugar que preencha, né? Tem nada externo que pode preencher você, a não ser aquilo que Deus já colocou dentro de você. Você tirou aquilo que não era de Deus e você deixou Deus encher. Quando você deixa Deus encher você, pode ter certeza que Ele vai te preencher totalmente, com a sua natureza, com o seu linguajar, com a sua mente, com a sua perfeita vontade. Perfeita vontade. Com a sua perfeita vontade. Isso ela vivia inteiramente para Deus, sem reservas. E suas palavras eram sempre valiosas e cheias de sabedoria divina. As suas palavras, olha, palavras. Amém. Palavras, né? Palavras cheias de sabedoria divina. Valiosa. Divina, que vai falar muitas vezes, né? Talvez a pessoa que é tão quieta, a hora que ela fala uma palavra, ela muda todo o ambiente. Ela tem sabedoria e sabedoria
fala muitas vezes a pessoa pode ter olho e não ouvir, olho e não ver, ouvido e não ouvir. Essa palavra no final vai falar aqui, nós vamos parar. Ter olho e não ver. E Jesus falou também isso, ter ouvidos e não ouve o que é para ser ouvido, né? Mas ela era valiosa, cheia de sabedoria divina. Ela não se deixava perturbar. Não é que ela tinha perturbação, ela não se deixava perturbar por as coisas externas. Ela não deixava perturbar, quer dizer, perder o foco, né? Confusões, dissensões, ela não deixava nada tirar o seu foco do Senhor. Embora enfrentasse problemas pessoais e familiares, incluindo isolamento e crueldade. Olha, é interessante, né? Uma pessoa que, muitas pessoas que andam com Deus, andaram com Deus, vão andar com Deus, muitas vezes elas vão ser, né, vão ser muito sós, mas elas vão ter o necessário, Deus. Porque ao mesmo tempo, se você também precisa do preenchimento de pessoas para dizer que você é feliz, você está colocando as pessoas no lugar de Deus. E quando a pessoa pisar na bola a primeira vez, você vai culpar a pessoa. E está errado. Porque você, na verdade, colocou a pessoa no lugar de Deus. Está errado. Deixa Deus preencher. Mesmo se a pessoa pisar na bola, você não vai se constranger. Você não vai ficar doloroso. Porque você tem Deus. A pessoa deu o seu melhor, que era aquilo que queria te ofender, mas você não se ofendeu, né? Você não se ofendeu. Embora enfrentasse problemas pessoais e familiares, incluindo o isolamento, né? O isolamento. Porque muitas vezes você, não é que você quer ser um santarrão, na verdade Deus te chamou para um quarto secreto, uma vida secreta. Uma vida secreta. Ah, mas eu tenho que estar no meio dos meus irmãos. Sim, correto. Mas muitas vezes você vai ser o último de ser lembrado. Você vai ser o último de ser correspondido. E daí? E daí? Jesus ficou sozinho na cruz também, né? Levou 3 para orar com ele lá, os 3 dormiram. Mas você não vigiou nem uma hora comigo, né? Nem uma horinha. Vocês dormiram? Então tem coisa que vai ser você e Deus. Deus e você. Amém. Deus e você, você e Deus, né? Numa UTI lá, o que é? É você e Deus. Deus e você. No joelho, é você e Deus, né? Mas ninguém. É uma intimidade. É uma total intimidade, né? É um isolamento e até crueldade, né? Sua fé e a sua fé em serviço ao Senhor nunca vacilaram. Amém. Mesmo com tudo isso, nunca vacilou na sua fé. Amém. Nunca vacilou. Ela simplesmente avançava com uma confiança inabalável. Ela ministrava aos jovens da igreja desde a infância, crendo grandemente por ele. O mais notável era sua incapacidade de reclamar ou falar mal de alguém, o que levou muitos a subestimá-la, pensando que era genuína. Ingênua, que ela era ingênua. Porém, na verdade, ela era uma mulher de profunda sabedoria e fé. Quer dizer, estão falando, mas você está sendo ingênuo, você não está dando nenhuma resposta para isso, né? Não, mas na verdade ela era uma mulher de profunda sabedoria e fé, e com o coração fixo no Senhor e cheio de amor por Ele, por Cristo. E ela via as situações com uma percepção aguçada que poucas possuíam. Que poucas pessoas possuíam. Você sabia que é possível fazer mágica com os olhos? Basta pegar um problema, colocá-lo na mão e começar a olhar para ele. Concentre-se nele e observe como ele se transforma em um dragão de papel, bem diante dos seus olhos.
bem diante dos seus olhos. Ele crescerá cada vez mais, e logo você precisará fugir para ser devorado, para não ser devorado. É exatamente isso que qualquer problema pode fazer, quando nós concentrarmos nele. Você já fez isso? Você já fez isso? Pegou um problema e deixou ele maior do que ele era? Ou tinha um problema mesmo, mas você transformou ele num gigante? Você já fez isso? O que pode fazer para diminuir os seus problemas? Lembre-se de que dragões de papel têm uma maneira especial de desaparecer, quando você fixa os seus olhos no Senhor. Amém. Ele tem uma maneira especial de desaparecer quando você fixa os seus olhos no Senhor. Ele desaparece. É nós que damos vida para aquilo que é negativo. Nós que trazemos, a grandeza do problema, esquecemos da grandeza de Deus. Esquecemos da grandeza e do poder de Deus. Os gigantes na terra de Canaã pareciam cada vez maiores para os 10 espias. Olha, só para os 10 espias parecia gigante, só para os 10. Só para os 10. A maioria então estava errada. A maioria estava errada. A maioria estava errada. Até que finalmente declararam: éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto perto deles. Olha, a natureza humana, a incredulidade. Para os nossos próprios olhos eles eram como gafanhotos. Nós éramos como gafanhotos. Como está lá em Números 13, 33. Lá também vimos os Néfilis, os filhos de Enaque, que fazem parte dos Néfilis, e nos tornamos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles. Olha, eles criaram a diminuição, e aquela diminuição, os próprios inimigos viram isso dele, que eles eram pequenos, que eles eram como insetos, que podiam ser pisados. Inseto é feito, o que mais o ser humano faz com inseto? Pisa em cima, quer dizer, o gigante ia pisar sobre os 10. Os 10 colocaram isso. Nós somos, como insetos, gafanhotos, perto deles, nos seus próprios olhos, Na realidade, os gigantes não eram tão monstruosos quanto pareciam. Lá, Josué e Caleb não se intimidaram com os gigantes, fora o medo, não se intimidaram com o medo, mas valorizaram a palavra, Com foco no Senhor, ele se tornou tão grande em sua visão, que todos os outros desafios se reduziram à sua verdadeira proporção. Você viu? Se reduziram, diminuíram a proporção dos gigantes, Dos gigantes. A verdade é clara: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Ai daqueles que estão focados em qualquer outra coisa que não seja Deus. Eu achei isso muito perturbador, propriamente a palavra. Ai daqueles que estão focados em qualquer outra coisa que não seja Deus. Por quê? Esses 10 ficaram fora. Esses 10 ficaram. Eles são tão desqualificados que nem o nome deles não tem na Bíblia. Não tem o nome deles. Não tem. Pode buscar estudo e coisa, pode ser que ache, mas na Bíblia não é relatado. Por quê? Quem é negativo não tem relevância. Quem é negativo não tem relevância. Mas quem tem objetivo, olhos fitos no Senhor, relata o nome dele. Será escrito no livro da vida. Josué e Caleb. Josué e Caleb. As impurezas do coração podem
obscurecer sua visão espiritual, quando uma palavra como esta é ensinada. Muitos se sentem ofendidos, questionando: a que tipo de impureza você está se referindo? Se não vejo o Senhor, é porque há algo de errado comigo? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Quer dizer, se nós não vemos o Senhor nem nas mínimas coisas, vamos reconhecer o Senhor só quando é um grande livramento? Não. O Senhor está até num grão de poeira sobre o ar. Isso é a soberania de Deus. Está até quando voa uma poeira no ar, é a soberania de Deus. É Ele em todas as coisas. Até uma folha seca que não tem produtividade nenhuma, quando cai numa árvore, é Deus. É Deus realizando. Lembre-se sempre de que a purificação só acontece quando o foco está no Senhor. No Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo destaca a experiência de Moisés, que subiu ao monte com um único clamor: mostra-me a sua glória. Como está lá em Êxodo 33, 18 a 23. Vamos abrir lá? 18, 33, 18 a 23. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Ao descer, seu rosto irradiava a glória divina. O seu rosto brilhava como o sol. E ele nem mesmo estava ciente da incrível transformação que havia ocorrido. Êxodo 39, 24 a 35. 34. 34, 29 a 35. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olharam Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, e esse resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para lhe falar, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com eles. Paulo nos diz que também estamos sendo transformados de glória em glória, porque ao focarmos no Senhor, o véu é removido e somos continuamente expostos à sua presença. 2 Coríntios 3, 12 a 18. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança.
Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu vou ler isso de novo. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. O apóstolo Paulo até complementa, acho que é em Gálatas, ele fala assim: aquele que não tirou o véu do coração ainda não se converteu. Então você tem que ter uma clareza, uma abertura total para Deus, né? Mas aí ele fala, a tradução do Gabriel fala de uma grandeza da glória, né? Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados, não é com glória e glória, mas com uma glória crescente, uma glória crescente, e na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, Tem uma glória crescente, não é uma glória dia a dia, é uma glória crescente hoje. É hoje, a glória crescente hoje é maior do que ontem, porque você está ouvindo o Senhor hoje, né? A sua presença. O homem hipócrita nunca experimentou uma revelação do Senhor. A sua justiça é algo que ele mesmo produziu, tão centrado em si mesmo. Ele produz uma irritação, uma cópia muito pobre da verdadeira justiça. Já a justiça de Deus se manifesta na vida de quem prioriza o reino de Deus e a sua justiça. A vida de quem prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a verdadeira justiça, como está lá em Mateus 6,33, né? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, né? E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, é uma justiça humana e uma justiça que é de Deus. É totalmente diferente. Ao buscar a justiça divina com foco no Senhor, uma justiça verdadeira emerge. Uma justiça verdadeira emerge. E não se trata de uma justiça própria, mas de algo puro. De algo puro. Você não vai ter uma justiça humana sobre as situações, sobre o ser humano, né? Mas você vai dar à pessoa o que ela merece da parte de Deus. Imagine, você ser o representante de Deus, né, naquela hora para a vida da pessoa, né? O homem que está sendo purificado é aquele que percebe Deus e o busca constantemente. Amém. Aquele que percebe Deus e o busca constantemente, vendo em qualquer plano em que ele se revele ao seu coração, vendo ele em tudo, em qualquer plano, seja natural ou espiritual. Amém. Ele progride de glória em glória, alcançando, né, essa purificação. A menos que você esteja focado em Deus, não há purificação em sua vida. A menos que esteja focado em Deus, não há purificação em sua vida. Você pode ouvir sermões sem realmente ouvir. Não lembra que eu falei?
Você pode ouvir palavra após palavra, né? Sem realmente ouvir. Ouvir a palavra de Deus, mas não mudar diante dela. Ela te dá todo o respaldo, todo o alinhamento, toda a capacidade. Mesmo assim, você realmente não ouviu, né? Você não se apropriou. Por isso que Jesus falou lá, né, da semente que cai no meio do espinho, no meio das rochas e na preciosa terra. Quer dizer, nós que preparamos o nosso coração. Não é Deus não, é o nosso coração, nós que preparamos. Nós que deixamos, essa semente eu não quero, não. Semente aqui deixa para lá. Semente aqui é para o meu irmão lá, para a Rosa, para a Rosa. É para o outro irmão. Não, é para o meu coração. Meu coração é sedento. Meu coração quero mais Deus. Me dá mais Deus, quero mais Deus. Quero me tornar mais Deus, né? Ser mais Deus. Então você pode ouvir sermões sem realmente ouvir. Pode ver as ações, a ação de Deus sem de fato ver. Imagina, né? Aquela ilustração, né? Corta a corda, né? Corta a corda. Deus querendo salvar o homem. Ele não ouviu. Não ouviu e não teve ação. Né? Deus falando, corta a corda. Ele estava a 1 metro de altura, morreu congelado por frio. Não morreu da altura que estava num penhasco. Ele morreu de frio, né? É congelante num penhasco, morreu. Deus falava para ele, corta a corda, porque ele estava a 1 metro de altura. Ele morreu por outra maneira, mas não pela altura, né? Ele poderia, achando que estava num penhasco. E Deus falando, corta a corda. Ele não ouviu e nem teve ação. É que essa palavra está falando, você pode ouvir e não ter nenhuma ação. Né? Você pode ver a ação de Deus sem de fato ver. Imagina isso, né? O foco do seu coração define como você ouve e o que você vê da obra de Deus. Olha, o foco do seu coração define como você ouve e o que você vê da obra de Deus. Quando nós ouvimos, uma coisa que o pastor fala direto, tem que ouvir com o coração. Né? Não pode ouvir com a razão, porque a razão vai te distanciar de Deus. Vai te distanciar de Deus. Se você começar a pensar muito, obediência não se pensa, obediência se obedece. Né? Não se racionaliza. Né? Vou fazer desse jeito. Não, mas Deus te falou assim. É do modo de Deus, não é do nosso modo. Né? É do nosso modo. Não é do nosso modo, é do modo de Deus. Então, quando nós raciocinamos a coisa, raciocinamos nossa maneira, a ação não será frutífera. Quer dizer, ouvir, né, e ter ação daquilo que nós ouvimos. Né? Podemos ver a ação de Deus em tudo e mesmo assim não ver Deus na situação. Imagina isso. Imagina o coração de Deus. Se coloque no lugar de Deus. Deus fazendo tudo e nós não damos glória para Ele em nada. Né? Para nada. Não. Toda a glória é dele. Toda a exaltação é dele. Toda a primazia é dele. Toda a reverência é dele. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não fala se estava bom ou não. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos livrou até aqui. Amém? Amém. Somos gratos ao Senhor. Amém. Por essa preciosa hora. Por esse olhar para Ele, ouvir Ele, se apresentar a Ele, glorificar a Ele. A Ti damos toda a honra e toda a glória, Senhor. A Ti é a nossa admiração, nosso